dois temas importantes para a gente abordar. Vou deletar esse cubo inicial aqui. Vou inserir um plano na 3D View. Vou escalonar ele. S de escala 10. Plano grande mesmo. Entrar em modo de edição, pressionar Tab, pressionar W, menu especial, opção Subdivide. Pressionar o Subdivide outra vez e mais outra. Acho que isso aqui tá bom, ó. Vou fazer o seguinte agora. Eu vou mostrar para vocês como funciona uma das ferramentas chamada Proportional Editing, que é a edição proporcional. Ela é bem bacana aí para quando a gente está trabalhando com um grande número de vértices e precisa mover todos eles ao mesmo tempo e com mais facilidade, que aí ele já essa ferramenta faz com que os que estejam ao lado também sofram algum efeito. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Primeiro de tudo eu vou fazer, ó, selecionar aqui um grupo de vértices do meio, vou deletar, deletei. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, selecionar agora um grupo, eu vou vir aqui no painelzinho de baixo, ó, tenho aqui, ó, esse botãozinho é o Proportional Editing Mode, vou escolher aqui a opção Enable, escolhi a opção Enable, ele já está ativo. Só que ele só vai aparecer realmente quando eu pressionar alguma tecla de transformação. Então, por exemplo, vou pressionar aqui o G, que é o de mover, né, o Grab. Quando eu pressiono o G, a área de influência dele já vai aparecer, que é esse círculo, ó. Eu posso usar o Scroll ou mais e menos para aumentar ou diminuir essa área. Então, ó, vê aqui, eu estou aumentando e vou movendo, ó. Então, ele não está movendo somente os vértices que eu selecionei, os que estão ao lado também estão sofrendo o efeito aqui do Proportional Editing. Se eu aumentar a área, ó, ele está pegando os vértices, ó, do lado também, ó, movendo tudo. Tá vendo? Se eu diminuir a área dele, ó, ele vai pegar menos vértices dos que estão em volta. Pressionar esse aqui para cancelar. Aqui do lado do Proportional Editing, ele tem o tipo de efeito que ele vai realizar. Então ele está aqui como padrão como Smooth, que é uma curva suavizada. Tem esse aqui que é o Sphere, que ele faz mais redondo ainda, é um efeito mais redondo, ó. Vocês podem fazer, ó, praticar aqui, ó, o random como faz, ó. É tudo irregular, é randômico. Tenho esse daqui também, ó, constante. Olha como que é. É um efeito bem quadrado. Então tem diversas opções aqui de transformação. E repare uma coisa, ó, vou voltar aqui para o Sphere. A área de influência afeta até a parte lá do outro lado, certo? Isso quando eu tenho a opção aqui Enable ativada. Se eu tiver com a opção Connected, ele vai fazer o seguinte. Repara só, esse grupo de vértices aqui, ele está totalmente desconectado desse outro lado. Embora eles estejam dentro do mesmo objeto, quando se fala em modo de edição, eles estão separados, partes separadas. Então eu vou escolher aqui o botãozinho Connected, ele vai influenciar somente quem estiver conectado a ele. Então aqui, ó, como está desconectado porque eu deletei, não vai exercer influência, ó, não importa o tamanho. Ó. Quando isso vai ser útil? Imagine o seguinte, que você precisa fazer uma transformação em uma mão e vai fazer na ponta dos dedos. Se você selecionar alguns vértices da ponta do dedo, provavelmente o Proportional Editing vai afetar os outros dedos que estão muito próximos. Mas com a opção Connected, ele vai fazer ele não vai pegar os vértices que estão ao lado. Ó, vamos supor aqui, ó. Eu vou ligar. Criei uma ligação aqui, ó, entre esses dois lados. Agora eles estão conectados, tá? Só que o grupo de vértices que eu vou selecionar está aqui. Então ele vai primeiro afetar essa área. Se essa bolinha minha chegar lá onde ele é conectado, ó, aí ele começa a afetar o outro lado. O tamanho dele começa a influenciar também o outro lado. Só que ele precisa ser bem grande para fazer isso, ó. Claro que depende do objeto que você está modelando, tá? Mas só para vocês verem como é bacana esse Proportional Editing aqui. Ó. Então, ó, dá para fazer um monte de transformação aqui, ó, que de repente criar um terreno aqui irregular, ó.
com ele. Então é uma opção aqui interessante. Vou deletar esse plano. Vou aproveitar e vou mostrar outra ferramenta. Pressionar o Shift A. Seria um cubo. Vou colocar o cubo aqui. Fazer o seguinte, ó. Entrar em modo de edição nesse cubo. Ó, e antes de entrar em modo de edição mesmo, vou fazer o seguinte, ó. Aqui no lado, ó, eu tenho uma ferramentinha chamada Snap. Snap During Transform. Se eu pressionar aqui o Snap e pressionar G para mover, ó, vocês vão reparar que ele começa a colar na grade. Isso é uma das funções do Snap. Ele cola na grade para ajudar você a fazer uma transformação, uma movimentação com maior precisão. Eu acho que isso daqui já é bacana por si só, mas eu acho que é mais legal quando a gente está trabalhando dentro do modo de edição. Ó. Vou entrar em modo de edição, ó. Pressionei o Tab, vou desativar aqui o Proportional, não vamos mais mexer com ele. Vou selecionar dois vértices aqui, Shift D, copiar ele aqui para o lado. Deixa eu deletar essa câmera para sair da frente. Vou fazer o seguinte, ó. Aqui, ó, eu já estou com o Snap ativado, tá? Se eu selecionar aqui, ó, e mover, ó, ele vai tentar grudar. Está arrastando, pulando, meio que pulando. Ele está tentando colar no background aqui nas grades. Mas ele tem uma outra opção aqui, ó, botãozinho ao lado, que é o tipo de Snap. Por padrão ele vem como incremente. Eu vou escolher aqui o Vertex, que é mais bacana, ó. Selecionar só um vértice aqui só para vocês verem. Vou pressionar o G para mover. E eu quero colar esse vértice ao outro vértice do cubo. Então se eu chegar próximo, ó, se eu posicionar o meu cursor sobre um dos vértices, ele automaticamente cola, ó. Essa é a função Snap. Snap de arrastar aqui, ó, ele cola mesmo, ó, que bacana. Isso porque eu escolhi a opção vértice. Se eu escolher aqui, por exemplo, a opção Edge, ele vai colar no Edge, na aresta. Então, ó, dá até para arrastar em torno da aresta, ó. Ele vai ficar colado. Ele leva em consideração sempre o meu cursor, tá? Aí tem as outras opções também que trabalham da mesma forma. Face, que ele vai colar na face, ó. Ele cola direitinho, ó. Só para vocês verem, eu vou clicar aqui, ó. Ele, ó, colou direitinho sobre a face, bem alinhadinho. Tem também a opção volume, que ele leva em consideração o volume desse objeto, então ele traz para qualquer parte dentro desse volume. Mas é basicamente isso. Ele também traz algumas outras opções aqui, como closest significa próximo, né, mais próximo. E ele tem algumas outras que também vão levar em consideração o centro do objeto para conseguir fazer a captura, entre outras coisas, tá? Mas eu acho que o mais bacana vai ser sempre estar com essa opção closest ativada e uma dessas opções aqui de baixo, a face, a edge ou vertex, que aí você consegue colar com maior facilidade. Então, era isso, pessoal, mostrar a função Snap, ativo e desativo ela aqui, e como eu utilizo ela e também o Proportional Editing. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mande uma mensagenzinha que tento resolver aí com vocês. Então, próxima aula a gente continua. Até mais.